Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia Benedito. Desde já agradeço a todos pelo engajamento, por estar acompanhando a gente. Bom, hoje os paramentos são roxos, que simboliza a purificação, para quem não sabe. O tema hoje é a Sagrada Família. Padre Mer já está aqui, mais uma vez, obrigado, Padre Mer, e é com o senhor. Vamos dar as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine o coração de cada um de vocês. Olha, o que nós chamamos desterro, você já viu falar nesse termo? No termo Nossa Senhora do Desterro? É o desterro, a migração da Sagrada Família para o Egito. Começa, vamos assim, o versículo, capítulo 2, o versículo 13, diz assim: Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse. Depois da sua partida, o que significa partida de quem? A partida dos magos que vieram do Oriente, viram o menino Jesus. Então veja só, se conhece toda aquela armadilha que Herodes estava tramando. Ele consultou os magos. Quando os magos chegaram lá em Jerusalém, dizendo que queriam ver o menino Jesus, ele ficou muito preocupado. E ele com razão, né? Porque um rei verdadeiro ia assumir o trono e ele era o rei falso. Ele era um rei fantoche, ilegítimo. Ia perder a coroa. E depois uma profecia se cumprir, ele tomou todo o cuidado para que a profecia não se cumprisse. E ele, então, dissimulado como todo político, mentiroso como todo político ele fingiu-se que estava alegre com essa notícia e que também queria homenagear o rei que tinha nascido, mas era para descobrir a criança e matá-la. Só que os magos enganaram Herodes, voltaram por outro caminho, não passaram para Jerusalém, não trouxeram informação. Ficou assim a informação de que fazia 4 anos que tinha nascido o menino Jesus. Nota que essa questão é interessante, porque a gente vê no presépio as coisas mais ou menos uma relacionada com a outra, né? Jesus nasce na manjedoura, lá no presépio, na manjedoura, os magos vão visitar Jesus na manjedoura, mas me parece que não foi bem assim. Jesus nasceu no presépio, na manjedoura, e depois eles ficaram habitando em alguma casa por perto lá, né? Por quê? Está falando 4 anos. A idade que os magos informaram Herodes é de 4 anos. Então ele vai matar todos os recém-nascidos do sexo masculino de 4 anos para baixo, justamente para evitar que a profecia se cumpra. Aí o que acontece? Deus teve que agir, mandando o seu anjo mensageiro. Sempre lembre da religião judaica, que o Deus é abstrato. Então a pessoa ele vai se comunicar através dos seus mensageiros, que são os anjos. E ele vai determinar José para se levantar, tomar o menino e sua mãe e fugir para o Egito. Ficar lá até que eu te avise. Vocês notaram aqui uma coisa? É o caminho inverso. A história de Israel não começa com a libertação do Egito. Eles saem do Egito e vão para a Terra Prometida. Agora eles têm que sair da Terra Prometida e ir para o Egito. Significa o quê? Que a Terra não é mais a Terra da promessa. Agora é a terra da morte. Não é mais a Terra, é, é a Terra onde reina o pecado. Ele tem que sair de lá e vai para o Egito. Aqui eles vão ficar um tempo no Egito. Não diz assim precisamente quanto tempo. Bom, diz que José levantou durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ele ali permaneceu até a morte do Herodes, de algum tempo, para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. O Egito tem um sentido teológico de ser o lugar da, vamos dizer assim, da purificação, porque José
o antigo, aquele José do Egito, ele vai ser vendido pelos irmãos como escravo, vai ficar um tempo lá, onde ele vai conseguir salvar o seu povo da morte, da morte e da fome. Então, aqui mais ou menos tem esse paralelo também, né? Porque José vai fazer esse papel. É o novo José que vai ali do Egito salvaguardar a vida do Messias prometido para que ele então venha a ser o pão da vida para toda a humanidade. Claro que também vai apresentar Jesus como o novo Moisés, só que no caminho inverso. Moisés sai do Egito e vai para a terra de Madiã, fugindo do perigo de morte, porque ele cometeu um crime lá, foi descoberto e ele teve que fugir. Aqui o caminho é inverso. Ele sai então da terra que deveria ser prometida, mas que já não é mais a terra da promessa, a terra que se tornou a terra da maldição, por causa do pecado do povo de Deus. E ele então vai faz esse caminho inverso para o Egito. Bom, aí o liturgista resolveu pular um trechinho aqui, falando do massacre dos inocentes. Por quê? Porque na liturgia vai ter uma festa específica, chamada Santo Inocentes, e essa leitura vai entrar. Ele vai pular para o versículo 19, falando com a morte do rei Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então diz que novamente o José aparece. É uma coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Deus fala conosco através de... Ninguém vai esperar que um anjo apareça pra gente aí de noite, falando, vai fazer isso e tal, tal. Mas Deus fala conosco através de sinais. Alguma pessoa, às vezes, que a gente encontra, fala alguma coisa, a natureza, é uma criança. O que tem que ver, o que acontece é que às vezes nós somos que nem rádio fora de sintonia. Nós não somos capazes de perceber que Deus está mandando uma mensagem para a gente, né? Ninguém espere que o anjo vai falar com a gente assim diretamente e tal. Mas o anjo, faça essa experiência, procure você ver como que o seu anjo da guarda manda mensagens para vocês, mensagens ocultas, cifradas, que você tem que interpretar durante o dia. Aí diz assim, que ele levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado em sonhos, retirou-se então para Galiléia. Então, este sucessor aqui, você sabe que quando o rei Herodes morreu, ele dividiu o seu reino entre os seus filhos. Um coube a parte norte, outro coube assim. E a parte sul aqui, Judá, coube a Arquelau. Mas ele é um sanguinário, ele era um maníaco. Eu estava vendo aí, mais ou menos que nem lembra o Stalin? O Stalin foi um dos homens mais terríveis que a humanidade já conheceu. Então, às vezes ele cismava, ele mandava a pessoa matar. Muitas pessoas que ele matou eram inocentes. Eram pessoas que apoiavam ele, amigos dele, ele mandava matar porque ele desconfiava que estava sendo traído, desconfiava. Eu vi esses dias aí que está muito comum falar do narcos traficantes na favela do Rio, contando a biografia de um desses criminosos do Rio de Janeiro lá. Ele era um psicopata assim também. Ele tinha os comparsas dele, de repente ele cismava, ele mandava matar, depois ele descobria que era inocente, que aquele cara não tinha feito, mas ele por prevenção já mandava matar. Esse homem, esse Arquelau disse que ele era assim também. Qualquer coisa que ele cismava, ele primeiro matava para depois ver se o cara tinha culpa ou não tinha culpa. Então ele vai morar na província da Galileia. Galileia é a região rural, a região mais rural lá do norte, é onde Jesus vai viver toda a sua infância lá, né? Você vai crescer. Aí o Mateus gosta muito como ele escreve para os judeus. Os judeus são versados tem mais proximidade com o Antigo Testamento. Ele gosta sempre de mostrar que a vida de Jesus
é cumprimento das antigas profecias. Aí ele vai lembrar uma profecia assim que ele será chamado Nazareno, né? Que não entendam bem, se Nazareno não é simplesmente quem nasce lá em Nazaré, cidade de Nazaré. Nazareno tem o sentido de consagrado. Lembrem que aquele que não cortava o cabelo, Sansão, ele era nazareno. Era consagrado a Deus, por isso ele não cortava o cabelo. Então, aqui no caso, Jesus Cristo vai ser um nazareno também, vai ser um consagrado. E Jesus vai viver, então, longe da Judéia, que é a parte onde ficava a capital, vai nessa província mais isolada, lá no norte do país, uma região, vamos dizer assim, mais caipira. Aí termina esta passagem, o que mostra para a gente que o evangelista São Mateus faz uma teologia onde ele apresenta Jesus como o novo Moisés. Lembra qual foi o papel de Moisés no Antigo Testamento? Foi aquele que libertou o povo da escravidão do Egito e guiou o povo até a terra prometida. Não é? Levou até, pelo menos até a porta de entrada da terra prometida, porque ele não guiou, na verdade, na terra prometida, mas levou até lá. E Jesus vai ser aquele que vem como o novo Moisés, fazer esse novo êxodo, tirar o povo do reino do pecado e da morte e levá-los para o paraíso celestial e trazer a ele toda a salvação. Essa é a mensagem. Tem algum ícone aí? Esse chamado Nossa Senhora do Desterro. Chama a atenção de vocês. Vocês percebem que tem um pouquinho da linguagem dos ícones ligado com ramos. Só que no ramos lá, Jesus está sozinho em cima do burrinho. No caso é um cavalo, né? Porque ícones russos, eles não trazem... não existia esse animal na Rússia, né? Então aí, eles têm um cavalinho. E notem que como que Nossa Senhora é apresentada dentro da iconografia, que eu acho bonito. Ela é apresentada como aquela que é o trono do grande rei, né? Veja só, Jesus está sentado sobre ela como se fosse um trono. E outra coisa aí que eu acho interessante nesse versículo São José não está puxando o cavalinho, guiando o cavalo, ele está acompanhando. Então, Maria está com a mão estendendo, mostrando o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e José está acompanhando. É verdade. Esse daí é uma pintura na parede, é um afresco. Eu não saberia dizer de onde que está isso, que igreja que está isso daí, mas eu gostaria de mostrar para vocês alguma coisa interessante, que tem um menininho puxando o burrinho na frente. São José é que serve de montaria para Cristo lá, tá vendo? São José que está com montaria para Cristo. Nossa Senhora está chamando Jesus nos seus braços, porque existe uma tradição no Evangelho Apócrifo de São Tiago, diz que São José já era viúvo e tinha filho do seu primeiro casamento. Então, Tiago, esse aí seria o primeiro, esse menino que está filho do primeiro casamento de São José. É uma coisa que a gente não sabe muito bem, mas vocês viram que São José aparece no Evangelho da Infância e depois some? Você fala mais dele? E quando a família de Jesus vai lá preocupada porque Jesus estava falando coisas assim que podiam acarretar a prisão e a morte de Jesus, com a segurança física de Jesus, foram atrás de Jesus, queriam tirar Jesus dessa enrascada que Jesus estava se metendo. Fala de Maria, fala de seus irmãos. Aí os irmãos são esses do primeiro casamento de José. Não fala de José, porque provavelmente José morreu pouco tempo depois Jesus ainda era, vamos dizer, jovenzinho quando ele morreu. Essa é uma hipótese. Padre, aquela imagem de duas pessoas caindo ali, ó. Isso é o evangelho também do Evangelho Apócrifo, conta uma série de milagres que se processam quando Jesus vai no Egito. São os ídolos pagãos que caem. Eles caem lá do... Agora, aí temos lá dentro do um palácio,
uma princesa coroada, né? Parece um rei, porque tem coroa. E depois tem. Eu não saberia dizer para vocês esses personagens que estão lá, não saberia explicar porque estão ali, né? Teria que ver alguma coisa, não me lembro. Mas das imagens que estão caindo, eu lembro que tem no Evangelho conta a história de que quando Jesus passou, os ídolos do templo pagão caíram tudo, né? Caíram tudo. Tem mais algum? Não. Não, é o último. Então agradecemos a vocês que nos acompanharam até aqui, pedindo a Deus que abençoe a vida de todos vocês e abençoe as famílias de todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.